Uma gafe. Quem nunca? No bloco passado, não me julguem, coloca a foto de novo aí da Patrícia e da Marlene. O negócio é o seguinte, botei a foto delas, falei que elas são técnicas de enfermagem, conheci elas no jantar, conversa vai, conversa vem, daí eu falei assim, ó. As duas são torcedoras do Figueira. Patrícia prontamente estava na concentração, a Patrícia está de casaco branco, falou assim, Mancha, eu sou torcedora do Avaí, já estão pegando no meu pé aqui. Daí eu falei que ia corrigir e ela botou um kkkk, brincando aqui com bom humor, uma simpatia, as duas, né? A Patrícia e a Marlene, duas simpatias. Ó, então vamos lá, corrigindo, a Patrícia, casaco branco, havaiana. A Marlene, casaco escuro, torcedora do Figueira. Agora certinho, Fábio. Corrigir, né? Programa ao vivo é assim, tudo certo. E tem que corrigir. E limpei minha barra, né? É, só para quem tá no estado todo acompanhando o programa, aqui na capital, se você falar que um Avaí é Figueirense é o Avaí, você acaba arrumando uma treta, hashtag treta. Ainda bem que o Mancha foi lá corrigir. Mancha, rapidinho. Paulo Rodrigo, boa tarde, curtindo o programa aqui em Tubarão, e dá-lhe Mengão hoje. Aí eu vou lá para baixo, Cleide Fernandes, boa tarde, estamos ligadinhos no Clube da Bola, diretamente da cidade de Chapecó, bairro Paraíso. O Adriano aí todos os passos aqui criticando, fazendo uma crítica aqui, o Emerson Maria, Edson Almir Nascimento, uma boa programação, vocês merecem. E o Mancha vai responder, o Paulo Henrique, qual é o WhatsApp, Mancha? Responde aí. É o 988226543, lembrando que o código é de Florianópolis, é o 48, tá na tela aí, ó. Tá na tela, 988226543. Definidos os finalistas da Copa do Brasil. O título da competição será decidido entre paranaenses e gaúchos. Ficou no Sul, vai ficar no Sul, né? Vamos ver como é que foram os jogos. Na Arena da Baixada, um verdadeiro caldeirão conseguiu uma das maiores viradas da história da Copa do Brasil. O Atlético Paranaense precisava vencer por pelo menos 2 gols de diferença para chegar às penalidades. E foi o que aconteceu diante do Grêmio. Nicão abriu o placar para os donos da casa. E Marcon Rubens garantiu a vitória do Furacão da Baixada. Com o resultado, a decisão foi para os pênaltis. E nessa, o Atlético levou a melhor. Atlético Paranaense classificado para a final da Copa do Brasil. O adversário do Atlético saiu no confronto entre Internacional e Cruzeiro. E quem tem Paolo Guerreiro tem gol. Aliás, gols. Ele fez o primeiro e o segundo do Inter. E Edenilson decretou a festa colorada. Internacional e Atlético Paranaense decidem a Copa do Brasil de 2019. Legal, rapidinho então um giro com os nossos comentaristas Fábio, Badá e Juca. Atlético e Inter, gostou? O que eu vejo nessa final são 2 trabalhos a médio e longo prazo, sem exigência de resultado. Claro que não vou dizer que o torcedor do Inter não quer o resultado, claro que quer, ele não quer perder Grenal, não quer nada disso. Mas se a gente parar para pegar o treinador do Inter, ele já vem há muito tempo e muitas vezes com insucesso. Então, existe aquela história que nós falamos do Figueirense, de agir de forma tudo apressada no meio da crise. Atlético e Paranaense hoje, o Atlético e o Internacional de Porto Alegre estão colhendo hoje fruto, resultado de trabalho a médio e a longo prazo. E são merecidos, na minha avaliação, não há nenhum favorito, acho que são 2 confrontos abertos aí, historicamente o Atlético Paranaense já teve uma final, perdeu para o Flamengo, o Inter já foi campeão, né, em 1992, 1-0 sobre o Fluminense, gol do Caico de pênalti, tá bom assim? Tá bom, data Fábio. Rapidinho, vamos para Joinville então. Vamos começar com Joinville, nosso diretor Lenine vai plugar aqui o Juca Miguel para ver se ele gostou, né, das finais da Copa do Brasil. O Atlético Paranaense, que tem uma certa ligação de proximidade com o Joinville e também o Colorado. Curtiu? Curti sim, Marcelo Mancha, e eu confesso que me surpreendi muito. O Atlético, não imaginei que o Atlético teria essa força, apesar de, para mim, jogar um dos futebols mais belos aí que nós temos no Brasil hoje. O Thiago Nunes joga para cima, o Rony é muito bom jogador, tem o Marco Ruben, centroavante nato. Esse Bruno Guimarães, se estivesse jogando num centro grande aí, se estivesse jogando no Flamengo, num Grêmio, num Inter, no Cruzeiro, já teria sido convocado para a seleção brasileira há muito tempo, porque joga muita bola. O Nicão é um cara que dá aquele suporte.
Lúcio Gonzalez é um cara também que dá aquela segurança, um jogador mais lento, mas é o cara que comanda todo o meio campo. E o Thiago Nunes realmente faz um trabalho espetacular. Do outro lado, o Internacional tinha ganho já lá, até porque os caras não queriam mais jogar com o Mano, né, Mancha? Aí realmente a coisa ficou mais tranquila. Precisou sair, aí o Rogério Ceni fez algumas mudanças, tirou o Dedé, recuou o Henrique, acabou expondo muito a equipe do Cruzeiro, mas justiça seja feita às duas melhores equipes, porque o Atlético eliminou o Flamengo e o Grêmio. Não sei se vai ter o gás, se vai conseguir realmente conquistar mais um título nacional. Aproveitou a embala, quero mandar um beijo pro meu primo Saulinho, que tá em Floripa, pra Aline e pro meu tio Cecim também, ó. Beijo, galera de Floripa, tamo junto. Legal, Juca. Do Juca a gente vai pro Badá. Fala, Fábio. Só uma correção. Eu falei que a jogada foi no Caíco, que era uma revelação do Internacional. Quem fez o gol de pênalti foi o zagueiro Célio Silva, diante do Fluminense, na decisão da Copa do Brasil de 1992. Célio Silva, aquele famoso do Corinthians. Aquele zagueirão mesmo do Corinthians, ele mesmo. Do Juca em Joinville pro Badá em Chapecó para perguntar, não é? O Badá nunca escondeu de ninguém que tem o coração verde, mas que simpatiza com o tricolor gaúcho, que ficou fora. Mais ou menos por aí, Badá? É verdade, é isso aí mesmo, e ficou fora merecidamente. Merecidamente porque o Renato Gaúcho não se concentrou para o jogo, não preparou a equipe dele para o jogo. Perdeu tempo em ficar discutindo com o Jorge de Jesus quem joga o futebol mais bonito no Brasil, o Flamengo ou o Grêmio. E o Atlético Mineiro ganhou dos dois. Eliminou o Flamengo e depois eliminou o Grêmio. O Grêmio esteve irreconhecível, tinha classificação na mão. Esteve irreconhecível. Sentiu muita ausência do Maicon e do Cebolinha. Esses dois fizeram muita falta, principalmente o Maicon, para segurar a bola. O Grêmio não teve posse de bola, tomou sufoco o tempo inteiro. E aí o seu Renato Gaúcho teve que fazer duas alterações por necessidade, mas a terceira ele pisou na bola. O cara que tem um Diego Tardelli, um jogador cascudo num jogo daqueles ali, precisando de um cara de velocidade, me colocou o Tassiano em campo. Tinha que ter colocado o Tardelli, jogador cascudo. E para bater o pênalti, e ele não precisou nem apresentar a lista dos 5 batedores, deixou a responsabilidade maior por menino PP. E aí ele atrasou a bola, o Santos defendeu e merecidamente o Atlético se classificou. E no outro jogo o Inter passou por cima do Cruzeiro, muito por conta daquilo que falou o Juca e o Fábio aí. O Rogério Ceni se atrapalhou todo. É um grande teste para o Rogério Ceni. E ele não começou bem, porque improvisou na lateral direito o Jadson, depois improvisou o Henrique de zagueiros, o cara que tem Edilson no banco, Fred no banco. Jogo decisivo tem que colocar esses caras cascudos aí. E o Rogério Ceni meio que quis dar uma de professor Pardal, se complicou todo. Então, merecidamente, Inter e Atlético Paranaense. E por ser o primeiro jogo na Arena da Baixada e o segundo no Beira-Rio, eu acho que o Internacional entra como favorito nesta decisão. Legal, opinião de Sérgio Badalotti agora em... Opa, quer fala, Badá. Rocha. Antes que eu me esqueça, um abraço carinhoso para o nosso amigo Paulo Henrique Ren, grande comandante da Polícia Militar que está em Florianópolis, nos acompanhando. Um abraço para o Paulo Henrique, ainda acreditando na reação da Chapecoense. Está devagar, quase parando, né, Paulo Henrique? Mas ele confia na recuperação do Verdão. Um grande abraço para ele e para todos aí. Legal, abraço mandado pelo Badá. Olha só, em homenagem a João Nassif, Rafael Ronque e Daniel Russo, meus colegas, meus amigos do sul do estado, vamos falar um pouquinho do Criciúma. Essa semana, o Criciúma recebeu a Ponte Preta e o Tigre ficou no empate com a Macaca em um jogo marcado por uma semelhança em campo. Renan Maine, conta pra gente essa história aí. São jogadores gêmeos, Renan, conta pra gente. Criciúma e Ponte Preta fizeram um primeiro tempo tão irrelevante que vale mais a pena destacar a semelhança física do atacante Léo Gamalho com o defensor Renan Fonseca, praticamente separados na maternidade. Um jogo que também marcou o reencontro de Gilson Kleina com os ex-comandados, ele que deixou o Tigre há cerca de um mês. A partida ficou melhor na segunda etapa e o Criciúma de Vaguinho Dias criou muitas chances, pelo menos 5 nos primeiros 15 minutos. Isso fez com que o goleiro Igor se destacasse positivamente em alguns lances. Por fim, a Macaca até equilibrou um pouco mais as ações de ataque, mas o que ambas as equipes produziram foi pouco para tirar do placar o 0-0. O próximo compromisso tricolor é só na próxima terça-feira, fora de casa, contra o América Mineiro. Só teve uma equipe que jogou, a Ponte não conseguiu realizar em nada, então eu fico satisfeito com isso. Mas também estou triste por não ter muito mais jogadas, situações de chutar em gol que poderíamos ter chutado muito mais no primeiro tempo, nós não chutamos. Tudo isso requer agora essa confiança um no outro e o tempo e o entrosamento com a mesma equipe jogando. Vaguinho, que está satisfeito e triste ao mesmo tempo, explicou ali na entrevista coletiva. Fábio Machado, a semelhança dos jogadores é grande.
Enorme, né? Na verdade... Dá pra confundir. Na verdade, quando uma vez eu vi o jogo da Ponte Preta e vi o zagueiro Renan Fonseca, imediatamente disse, pô, mas ele é a cara do Léo Gamalho. Daqui a pouco tu vê o Léo Gamalho, vê que é a cara do Renan Fonseca. É muito sensacional. E teve uma outra imagem aí que percorreu o mundo, né? Que é um frame, né? Que se fala, né? Uma imagem gravada da TV. Parou. Tem os dois e tem um torcedor na arquibancada também muito parecido com ele também, com a barba também. Então realmente acabou chamando a atenção, como falou o Renan ali de forma muito correta, né? Acabou chamando a atenção no primeiro tempo, muito ruim. É verdade que o Criciúma melhorou no segundo tempo, teve algumas oportunidades, a própria reclamação do Vaguinho Dias, ela tem procedência, mas é aquela história que a gente vem falando aqui, o Criciúma falta um passinho a mais, o Criciúma falta acreditar, né, mais. E tem um jogo difícil agora fora de casa contra o América. Essa imagem que o Fábio fala, né? Tá os dois, tá zagueiro e atacante. E ao fundo, um jogador também de barba. Um torcedor. Desculpa. Um torcedor na arquibancada ao fundo. Foram atrás do torcedor. Não tinha nada a ver. O torcedor tirou a touca, era galego, era loiro. Então tinha nada a ver, mas valeu. Mas esses dois aí são muito parecidos mesmo. Olha só, Neymar é um dos principais pivôs da novela da janela de transferências do verão europeu. O atacante brasileiro queria retornar ao Barcelona, mas não houve acordo financeiro e, apesar de toda a polêmica, Neymar parece que vai seguir no PSG. Monumento da Independência no Dia da Independência do Brasil. Estamos aqui porque, antes de Dom Pedro gritar independência ou morte, você sabia que teve o dia do Fico? Quando ele disse, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Aí você deve estar pensando, o que esse maluco está falando de história num programa de esporte? É que essa semana teve uma outra pessoa no dia do Fico, né? No caso, ele não ficou porque quis, mas o Neymar não teve jeito não. Na segunda-feira, as janelas de transferências dos principais mercados do futebol se fecharam e os jogadores agora só podem trocar de time no ano que vem. Ele não conseguiu a independência dele para ir a Barcelona e vai ter que ficar em Paris, né, Ney? Eu acho que ele que causou tudo isso para ele mesmo. Pois é, o Neymar cavou, forçou, fez de tudo para sair do Paris Saint-Germain, disse que queria voltar para os braços dos amigos Messi e Suárez no Barça, que não estava mais feliz na capital francesa. Um moleque mimado ainda, né? Tem que aprender muita coisa. Muito mimado. E o Barça tentou de todas as formas. Ofereceu uma quantia em dinheiro, mais o passe de jogadores como o Rakitic e o Dembélé. Mas não teve jeito, não teve acordo. O PSG exigiu o pagamento da multinha de 300 milhões de euros, equivalente a 1 bilhão e 300 milhões de reais. Aí, né, já que ninguém apareceu pra pagar, o Neymar teve que fazer como o Dom Pedro, diga ao povo que fico. Tá aí, Neymar, por enquanto, segue em Paris. Hora de fazer a conexão com Blumenau. Emerson Luiz fala do futebol, mas destaca também o futsal de Blu. Teve uma temporada difícil. Boa tarde, Emerson. Chega mais. E aí, Mancha, um abraço a você. Boa tarde a todos ligados aqui na RIC TV Record. A gente só sabe que o Clube Atlético Metropolitano existe, está sobrevivendo, porque vem disputando 3 competições na base. E sobre o Blumenau Esporte Clube, o BEC, a gente sabe, é essa situação que está tentando melar o campeonato, mas o Blumenau está brigando no Rio de Janeiro, na última instância no STJD, para tentar voltar ao campeonato, ou pelo menos não ser rebaixado, e a gente ter Blumenau e Metropolitano, Metrô e BEC na segundona do ano que vem. Por isso, quero destacar hoje o futsal de Blumenau. Proporcionalmente, no Brasil, eu não conheço uma cidade que revele tantos garotos para o futsal brasileiro e mundial do que Blumenau. E o Blumenau Futsal encerrou ontem a sua participação na Liga Nacional com uma campanha muito ruim. Aliás, péssima. Dos 19 times, ficou em último lugar, 16 avançam para a segunda fase da Liga Nacional e Blumenau dessa vez não encaixou. Primeiro, a questão financeira, que pesa em qualquer modalidade, no futebol, no futsal, não é diferente. Blumenau teve que comprar a vaga da Liga Nacional e está gastando aí cerca de R$620 mil. E isso acabou quebrando as pernas
num investimento de um time barato que não teve condições, as lesões também atrapalharam, mas não teve a oportunidade de encaixar, de seguir na competição e acabou ficando no meio do caminho. Mas necessariamente, Mancha, tudo passa pela questão financeira. Um abraço a você, um abraço a todos, até a semana que vem. Legal, Emerson, forte abraço. Isso que o Emerson falou, essa última frase, tudo passa pela questão financeira, vem muito, né, com o que o Fábio falou no início, a história do Botafogo com problemas, o Figueirense, o Vasco não pagou a conta de luz. Isso aí dá um outro programa. Vamos combinar com a direção da Record, trazer o Badá, o Juca, o Marcelo, o Emerson, todo mundo aqui para Florianópolis, pra gente fazer aqui uma mesa redonda sobre esse assunto. Daria um outro programa e a culpa é nossa, é da empresa, é de todo mundo. Do torcedor, de você aí de casa, a gente inflou esse esporte, passamos anos inflando. Na verdade, sim, na verdade é aquela chamada bolha, né? Aquela bolha ela acaba explodindo. Isso aconteceu no basquete americano há alguns anos. Legal, boa referência. E eles fizeram uma reavaliação em tudo, com relação a salário, com relação a patrocinador. Porque só vai entrando dinheiro e você não vai tendo a noção do lastro, né? Do que pode pagar aquele dinheiro, do que você pode pagar, qual é a sua liquidez. E daqui a pouco os times chegam num momento em que receitas adiantadas, a maioria desses clubes que nós já falamos aqui, já adiantaram receita de TV, receita de transmissão, ou seja, vai chegar num momento que não vai ter mais essa receita, e aí vai se virar como, né? Então isso, mas é assunto para um programa inteiro. Olha só, o Marcos Nascimento de São José. Boa tarde, Mancha, Fábio, Badá e Juca. O Badá falou que será que teremos 4 times ano que vem na B? Não, Badá, vamos ter um na A, 2 na B e 1 na C. Urra, Leão! Adivinha qual que ele colocou na A aqui, o Avaí. Abraço, Marcos Nascimento de São José. Até eu ia completar depois do que o Badá falou, mas aí foi para outra matéria, o seguinte: para os 4 clubes, os 2 da A e os 2 da B, se nós avaliarmos, começa um novo campeonato daqui para frente. E todos eles estão na linha no limite, tanto Figueirense e Criciúma, para não cair, ainda vão brigar. Hoje o cenário de Criciúma e Figueirense é brigar para não cair para a Série C, como é, evidentemente, o cenário na Série A de Avaí e Chapecoense. Alain Vicentini, ele fez uma pergunta muito longa aqui, Mancha, mas ele pede para explicar melhor o caderno de encargos da Federação Catarinense de Futebol. Ele cita aqui o Carlos Renault para reformar uma parte do gramado. Assim, ó, o Alain, eu vou ser sincero como eu sempre fui, eu recebi esse caderno essa semana. Então eu prometo que no próximo programa eu vou estudar, eu vou dar uma lida sobre esse caderno. O que é o caderno? A Federação Catarinense de Futebol criou um caderno de encargos. Todos os clubes vão ter que se adaptar ali. Metragem, tipo de gramado, iluminação, assim como teve o caso do Avaí, do gerador, a Chapecoense também da iluminação em relação ao futebol nacional. Então eu me comprometo, Alain, vou estudar esse caderno, vou trazer ele na semana que vem e aí eu posso te responder com mais clareza e com mais honestidade, tá certo? Agora eu não tenho conhecimento do assunto. Antônio Carlos da Silva, estou na casa do meu pai, meu amigo Carlão, em Cocal do Sul, tá ligado no programa e tá mandando um abraço. Somos fãs e não perdemos um clube da bola. Manda um abraço aí, Mancha, pro Alessandro e pro Arthur Brassanini, de Itajaí, que estão vidrados na frente da TV. Valeu, abraço dado. É o programa estadual, né? Maria Crefta, de Concórdia, sou fã do Clube da Bola Maria Crefta. E Leandro Silva, tamo junto, ligado no melhor programa esportivo de Santa Catarina. Não, eu não ia aguentar, Badá, não ia aguentar. Já pensei que tinha um fã-clube do Fábio. Não, deixa chamar o comercial, Badá. O único que tem fã-clube aqui é o Badá. Ó, Pedro Henrique Lucoli, futura geração de apaixonados pelo Jack. É meu netinho, curtindo o Clube da Bola. Quem mandou foi o Beto de Joinville. Tem mais uma? Só mais uma aqui rapidinho. Alceno Marisa Freitas. Fábio, boa tarde. Hoje o Náutico Futebol Clube dos ingleses joga em Ibirama contra o time do Ibirama pelo Campeonato Catarinense de Futebol Não Profissional, Futebol Amador. Valeu, amigo. Magrão dos ingleses, está feito o registro. O Esporte Fantástico, né, o programa nacional da Rede Record, que passa todos os sábados destacando o esporte, tem um quadro que é o Pingou na Rede, né? Então olha só o que pingou na rede aqui, Mundial de Computadores aqui em Floripa. Não temos muitas informações sobre os times, o local e os personagens, mas a imagem vale muito. Olha só o que o jogador fez, Fábio Machado. Futsal, joguei muito, olha ali, tá no cantinho. Ele escondeu a bola na camisa, o adversário não viu, tadinho. Tadinho, não quero ver de novo. Ah, não. Essa foi boa. Rapidinho, muito rápido. Fábio Machado, o nome dessa jogada? Ah, não sei, Barrigudinho. É o Barrigudinho, boa. Foi muito legal, muito legal.
Olha lá, eles, lá. o adversário não viu, eu nem fica lembro procurando a bola. Eu lembro de uma Legal. imagem dessa do Ronaldinho Gaúcho, numa propaganda para uma Copa do Mundo, tu lembra? Ele pegou, jogou, ele fez alguma coisa parecida. Eu Agora, fui é tentar sensacional. fazer... Jesus, dá um close. Não faz isso. Jesus, dá um close Não faz aqui, isso. Jesus, na grande. Aqui na... Pode ser essa. Tirem as crianças Fui da sala. tentar fazer... Não deu espaço. Não deu. Só se for com bola de ping-pong, não dá. Olha só, quero mandar aqui, mas isso vai mudar. Quero mandar aqui um abração pro Eduardo Marcondes de Matos, organizador do Desafio Cicobi. E pro Guilherme Grunenwald. Sobrenome é difícil também, né, Guilherme? Pô, o Eduardo me convidou e o Guilherme acreditou. Tô inscrito, aí é o dia da inscrição, eu tô inscrito no Desafio Cicobi, dia 29 de setembro, tem alguns dias aí de preparação. O que é o seguinte, é uma prova de corrida, mas pode caminhar. Quando ele falou pode caminhar, para caminhar eu sou bom. Correr não estou muito preparado, mas para caminhar, que é a subida ao morro. Então eu faço aqui, em frente a nossos telespectadores, na lente da verdade, Jesus me coloca aqui um convite para Fábio Machado me acompanhar nessa. Desafio Cicobi, Fábio vai ter que me acompanhar, a gente vai conversando sobre o Clube da Bola, daí a gente consegue completar a prova. É a subida do Morro da Cruz. Quem conhece aqui a região de Florianópolis sabe que é uma distância difícil. Já comecei a preparação. Dia 29 de setembro, eu e Fábio Machado na corrida Desafio Cicobi. Primeiro é o seguinte, quando eu vi essa foto aí, a gente sempre troca, né? A gente sempre fala durante a semana, eu ia te parabenizar por ter aceitado o desafio, que eu acho isso muito legal e evidente que eu estou na torcida. Então eu aceito o desafio e mais do que torcer, estaremos um ao lado do outro incentivando. Então no dia 29 eu também topo essa parada. Desafio Cicobi, eu e Mancha na subida do Morro da Cruz. Já estou me preparando. Bora, é nóis. Pro intervalo, já voltamos.